Então a primeira coisa que a gente vai hoje criar esse mantra aqui do não tem certo e errado. Eu vou entender o que funciona pra mim e vou fazer essa leitura, tá? Autoridade, gente, é sobre confiança. Vamos retornar aqui rapidinho um conceito sobre o que é a marca. Lembra que a gente conversou aqui nas nossas aulas passadas que a marca ela é uma comunicadora de uma mensagem que comunica essa mensagem através de vários signos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma loja. Minha loja tem uma marca, né? Então ela não vende só o produto, ela vende a marca alinhada ao produto. Essa marca ela tem uma mensagem de que a minha loja é a loja para quem busca viver X coisas, X situações de vida usando os meus produtos. Isso é ter uma marca. E aí eu uso vários signos para contar essa história. O que é autoridade? É quando a pessoa entende que você, que fornece aquele bolo e fala essa mensagem, você tem o nível de referência tão alto naquilo que está falando, você tem tanta propriedade para falar o que você está falando, que eu te considero uma referência, uma autoridade naquele assunto. Eu confio no que você fala, confio tanto a ponto de querer para mim. Não no sentido de confiar, de que legal, curti, achei legal. Não, eu confio tanto que eu vou trazer isso para dentro da minha casa, eu vou implementar isso dentro da minha família, eu vou trazer isso para minha vida. E é quando a pessoa entra com o ato da compra. Então eu quero estar perto dessa marca, eu quero comprar o que ela vende, eu quero fazer o que ela sugere, porque eu acredito que o que ela fala é o que é melhor para mim. Então eu sempre dou esse exemplo. Se a Apple, se ela lançasse hoje um carro ou um elevador, a Apple fabrica carros e elevadores? Não. Mas a Apple ela é muita autoridade em uma coisa. E o que é? Qualidade, inovação e status, né? Então a Apple produz produtos que te levam para fora da caixa, reinventam a forma das coisas de serem feitas, né? Quando eles falam pense diferente, né? Essa coisa de reinventar a forma de fazer as coisas. Quando a Apple anuncia, mesmo sem ter autoridade nenhuma técnica, né? Experiência, know-how, nada, em carros ou em elevadores, você sabe, sem olhar, que se o carro ou o elevador for da Apple, você sabe que ele vai vir inovador, não vai ser um elevador comum, alguma coisa inovadora vai ter. O carro não vai ser comum, alguma coisa inovadora vai ter. Você sabe que vai ter qualidade e você sabe que aquilo vai ser algo desejável. Aquilo vai ser um símbolo de status para aquele prédio ou para a pessoa que tem o carro. Por quê? Porque a autoridade da Apple está pautada nesses atributos. Ela é autoridade nisso. E aí, com essa autoridade, ela pode aplicar essa autoridade em qualquer outra coisa que ela fizer. Porque quem já confia, confia. Então, no final das contas, é a expertise, o tempo fazendo iPhone que torna ela uma autoridade nisso? Não. Mas a confiança que foi gerada na Apple foi de tanto ela fazer com muita coerência o que ela faz. Então ela fala que ela é isso e ela entrega isso todo ano com os produtos dela. Você confia. Você confia tanto que se ela gerar um produto novo, às cegas você consegue confiar. Então esse é o processo. O processo é uma construção onde você fala algo que está muito coerente e alinhado com o que você entrega, gerando um nível de confiança muito alto. Esse nível de confiança ficando muito alto, essa autoridade ela vai ficando entranhada na marca e não mais no produto. E aí é o ponto que a marca vai ganhando, né? Experiência nisso, tempo de vida como autoridade, né? Que essa autoridade ela vai crescendo, se fortalecendo, se estabelecendo, né? De maneira estável. Cada vez você precisa de menos prova de confiança, porque a autoridade já está muito notória. Então, a gente no comecinho, o esforço para criar confiança, ele é muito maior do que depois. Por quê? Você está no começo da jornada. O cliente está aprendendo ainda sobre o que você é e o que você entrega e construindo esse elo de confiança. Mas se a gente é consistente,
Se a gente é coerente o tempo todo e a gente entrega uma coisa muito alinhada com o que a gente fala, esse processo ele vai acontecer mais rápido. E aí sim podem vir as estratégias que a gente viu ali atrás para aumentar, para acelerar o processo da construção dessa autoridade. E aí isso vai, né, vai ganhando peso, vai ganhando força e vai ficando maior. Então o processo de construção de autoridade ele é um processo de construção de confiança. Uma vez essa confiança estabelecida, ela estando alinhada com a sua marca, com a sua mensagem, a confiança passa a não ser mais sobre o que você entrega, mas sobre o seu nome, sobre a sua marca. E isso vale para qualquer tipo de marca. Isso vale para um restaurante, isso vale para uma clínica, isso vale para uma loja de roupa, isso vale para uma creche, para uma escola, para um profissional, para um médico, para um dentista, qualquer pessoa, um mentor. Fico bem claro isso aqui para vocês, o que é verdadeiramente autoridade. Então a gente precisa aprender a fazer essa construção. Existem muitos mecanismos de ativar essa autoridade, né? Ativar essa confiança, esse passo a passo. A gente falou lá da imagem, ajuda. A gente falou lá da competência técnica, ajuda. Mas a gente precisa entender quais são os mecanismos que fazem diferença para mim. Porque, como eu disse lá no começo da aula, muitas das vezes você está investindo a sua energia em coisas que não estão aumentando a sua autoridade. Elas estão gerando valor? Estão gerando valor, mas não é aquilo que aumenta a sua autoridade. Como, por exemplo, no caso que a gente viu lá do Leandro Ladeira com a imagem dele, não é a imagem que gera essa autoridade forte para ele. Então, imagina se ele perde tempo, esforço, construindo uma imagem ali, né, de um bom mentor digital e tal, enquanto não é isso que as pessoas estão procurando para confiar nele. Talvez ele precise até passar por um processo de autoconhecimento, imagina, para entender qual é esse melhor formato, para achar a melhor imagem. Enquanto a maneira dele de ser já espontânea zona lá, daquele jeito dele meio surfistão, aquela coisa meio despretensiosa, pelo contrário, até aproxima as pessoas, gera empatia das pessoas. Mas não faz sentido você pegar a história do Leandro Ladeira e trazer para você e falar, eu vou ficar aqui de chinelo porque todo mundo vai confiar em mim, porque não é isso que conta. E a gente tende a fazer isso, olhar o outro, olhar o concorrente e achar que o que ele faz pode ser aplicado pra gente. Eu não sei se eu já contei isso aqui, eu tive uma experiência uma vez muito frustrante com uma mentorada, que ela tinha um discurso assim muito forte, né, de falar de autenticidade, de falar, ela trabalhava na área do autoconhecimento, né, e ela dava consultorias, mentorias para outras pessoas, pregando nessa vida autêntica. E ela tinha essa coisa de querer transparecer essa autenticidade. Então ela aparecia de pijama, ela queria, por exemplo, falar de um assunto super sério, por exemplo, como eliminar os medos e os traumas da sua vida com uma imagem completamente despretensiosa, descabelada, sabe? De uma maneira muito descuidada. E aí, quando eu tinha esse tipo de conversa com ela na mentoria, a gente estava até hoje aqui, Carol tá aqui, né? Vocês estão sabendo, não sei se vocês viram lá nos stories. E a gente estava hoje batendo uma bola aqui quando ela chegou, conversando. E aí, como é que estão as mentorias e tal, não sei o quê. Carol também dá mentoria individual. E a gente falando sobre isso, e a gente tocou nesse ponto, né? O quanto que é frustrante, às vezes, quando a gente vai atender uma pessoa que pergunta pra gente, né, a solução para ela ter uma construção de autoridade, a solução para o posicionamento dela realmente ser fortalecido e firmado dentro do nicho dela, e quando às vezes ela não está pronta para ouvir o que você está falando. Ela te contratou para ouvir a sua opinião e você fala, ela não aceita. E isso acontece com uma certa frequência. E quando eu expus para ela, né, que essa questão da imagem dela precisava ter um apelo ali, realmente de uma construção de uma imagem de força, de ancoragem para essa pessoa poder confiar nela, para abrir ali os medos, as coisas, ela ficou extremamente chateada, sensibilizada, achando que eu estava querendo mudar o jeito dela de ser, né? Poxa, mas eu não vou me enquadrar nos padrões e me vestir como as pessoas da internet querem, que a minha mensagem tem valor, não importa o que eu visto. E não é assim. Eu sinto muito, esse discurso é lindo de morrer, mas não funciona assim. Mas aí a gente pega um exemplo lá do Ladeira e fala assim, mas olha aqui o Ladeira,
olha aqui como que para ele funciona, então eu também posso. E aí fica batendo nessa tecla e não consegue converter o resultado. Então, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar o que funciona para minha realidade, olhando para quem? Para o meu cliente. Quais são os elos de confiança que fazem sentido para o meu cliente? Não é a Tessa que tem que falar se você tem que botar blazer ou não. Você não tem que contratar a mentoria de branding para saber se você tem que botar blazer ou não tem que botar blazer, não. Se você pode aparecer de manhã tomando café da manhã descabelado ou não. O que vai te dar essa resposta é o seu cliente, pesquisar o seu mercado. Quais são os signos que comunicam confiança no que você faz para o seu cliente? Quais são esses signos? O que para ele tem valor e ele repara e faz diferença na hora da decisão de compra dele? É isso que você tem que aprender a olhar. Então é um trabalho de pesquisa, não é um trabalho de gosto, de achismo, de o que eu penso, o que eu acho, o que eu concordo, o que eu discordo, e muito menos de replicar o que o coleguinha do lado faz. Porque a realidade dele é outra, o produto dele é outro, a transformação que ele está vendendo é outra, o público dele é outro, a narrativa dele é outra. Percebe? Então, num caso pode ser um caso de empatia, de aproximação, e no outro pode ser de desleixo e parecer que você não tem autoridade nenhuma para falar daquilo. Ou que você não é uma pessoa bem sucedida naquilo. Então você tem que entender como que as coisas que você comunica estão ressoando no seu público. Então não é uma decisão sua, é uma decisão de pesquisa.